Imagine a cadeia alimentar como uma enorme mesa de jantar, onde cada criatura tem sua cadeira reservada. O problema é que elas também estão disponíveis no cardápio. Temos todos os tipos de seres vivos por aí, desde algas minúsculas até enormes baleias azuis. E todos têm uma coisa em comum: precisam de alimento para sobreviver. A maneira como cada criatura consegue sobreviver deve-se a esse movimento incessante de nutrientes na natureza. Veja a grama sobre a qual caminhamos. Ela é como um chefe autossuficiente que prepara suas próprias refeições usando a luz solar. Então aparece um coelho, o maior conhecedor de grama, e a devora. Uma raposa astuta pode estar bem na esquina. Ela entra sorrateiramente e come o coelho. Agora, quando a raposa encontra sua infeliz morte, ela se torna um banquete para as bactérias. Essas criaturinhas são como a equipe de limpeza, decompondo os restos e transformando-os em nutrientes para o solo, que você adivinhou, alimenta a grama. É claro que nesse paraíso gastronômico há muita variedade. A grama não é apenas para coelhos, e os coelhos têm mais opções do que apenas grama. As raposas, como comedores aventureiros que são, podem saborear uma grande variedade de animais e plantas. E aqui está o ponto alto. Cada um desses personagens peculiares pode fazer parte de várias cadeias alimentares. Todas essas cadeias alimentares interconectadas e sobrepostas criam uma teia alimentar maluca, onde todos estão conectados por seus apetites. Então, os seres humanos são os grandes protagonistas da cadeia alimentar? Esse pode ser seu primeiro palpite, mas é um pouco mais complicado do que isso. Veja bem, existem algumas criaturas poderosas por aí, como leões, lobos cinzentos e grandes tubarões brancos. São predadores de primeira linha, com certeza. Essas criaturas se alimentam de carne o dia inteiro e, salvo raras exceções, não precisam se preocupar em se tornar o jantar de outra pessoa, exceto quando se trata de nós, humanos. Então, se somos capazes de derrubar esses predadores de primeira linha, isso significa que estamos sentados no topo da cadeia alimentar? Bem, tudo depende de como você define a palavra predador. Você está falando de abater outros animais simplesmente para ter uma boa refeição? E estamos considerando os antigos homens das cavernas ou apenas as pessoas modernas? Nossos hábitos alimentares costumavam se basear muito mais no consumo de carne, especialmente nos tempos antigos, mas isso pode não ser aplicável atualmente. Agora, no mundo da ecologia, que estuda como os seres vivos interagem entre si e com seu ambiente, nossa posição na cadeia alimentar não é determinada por quem pode nos comer ou por quem nós podemos comer. Não, é tudo uma questão do que escolhemos comer. Portanto, se olharmos simplesmente para nossos hábitos alimentares, a resposta é um retumbante não. Nós, seres humanos, não somos considerados predadores de topo de cadeia porque não devoramos tudo o que derrubamos. Com base nisso, alguns magos da ciência decidiram descobrir onde exatamente os seres humanos se encaixam na cadeia alimentar, o que eles chamam de nível trófico. Os cientistas geralmente atribuem níveis tróficos em uma escala de 1 a 5. As plantas, porque usam a luz solar básica para obter energia, começam no nível 1, enquanto os herbívoros ocupam o nível 2. Em seguida, temos o grupo de terceiro nível, que se alimenta apenas de herbívoros, e a equipe de quarto nível, que se alimenta de carnívoros de nível 3. E o padrão continua. Quanto aos onívoros, como nós, obtemos nossa pontuação de nível trófico calculando a média dos níveis do que devoramos mais 1. Portanto, se você está comendo 50% de plantas e 50% de herbívoros, você é um onívoro de nível 2,5, meu amigo. Então, munidos desses dados, os cientistas começaram a trabalhar. Eles analisaram nosso consumo de alimentos em todo o mundo e atribuíram um nível trófico a cada guloseima saborosa que desfrutamos. De acordo com o estudo, publicado há uma década, eles descobriram que, em média, 80% de nossas calorias diárias vêm de plantas e os 20% restantes vêm de carne e peixe. Portanto, na escala de nível trófico, ficamos em um não tão impressionante nível de 2,21. Isso nos coloca confortavelmente em algum lugar entre as anchovas e os porcos. O assunto todo fica um pouco mais complexo quando você começa a viajar. Isso ocorre porque nossos níveis tróficos variam em todo o mundo. Por exemplo, no Burundi, as plantas compõem 96,7% da dieta local, o que dá ao pessoal de lá um nível trófico de 2,04. Por outro lado, na Islândia, onde a carne compõe cerca de metade da dieta, o nível trófico sobe para 2,57. Mas não vamos nos enganar. Nós humanos representamos uma ameaça maior para os outros animais do que as anchovas e os porcos jamais poderiam representar. Não é de admirar que outros cientistas argumentem que somos como superpredadores. Eles criaram esse termo para descrever a rapidez com que dizimamos outras espécies. De fato, um grupo de cientistas do Canadá publicou um relatório em 2015 no qual compararam as atividades de caça e pesca dos seres humanos com as de outros predadores terrestres e marinhos. E adivinhem o que descobriram? Os seres humanos estavam eliminando presas adultas em taxas até 14 vezes maiores do que os outros predadores.
Falando de refeições que você pode encontrar na natureza, os cientistas costumavam acreditar que as águas-vivas realmente não tinham seu peso no ecossistema. Isso porque se pensava que elas não eram tão nutritivas quanto outros animais marinhos. Na verdade, essas criaturas gelatinosas são mais do que apenas coisas onduladas e inchadas que flutuam sem rumo em nossas águas. Elas podem ser como casas de pão de gengibre para nossos amigos peixes, oferecendo uma guloseima saborosa e um lar aconchegante. Para começar, sabe-se agora que as águas-vivas são as grandes proprietárias dos peixes. Esses deliciosos residentes peixes usam as águas-vivas como seus guardas-costas pessoais contra os valentões das profundezas, protegendo-os dos predadores que se escondem nas sombras. Isso é que é um serviço VIP. Mas não é tudo. As águas-vivas também servem um buffet à vontade para esses pequenos nadadores, fornecendo-lhes o combustível de que precisam. Essa nova descoberta está mudando o roteiro do que achávamos que sabíamos sobre as águas-vivas. Elas costumavam ter uma reputação ruim, sendo rotuladas como predadores ferozes que devoravam ovos e larvas de peixes à torto e à direito. E adivinhe só, não se trata apenas de um negócio de peixe. 2/3 das espécies de peixes que formam essas parcerias exclusivas com as águas-vivas são, na verdade, de valor comercial. Esses são os grandes peixes do setor de frutos do mar que já estiveram em situação difícil, mas que agora estão fazendo um retorno triunfante. As revelações sobre as águas-vivas não param por aí. Prepare-se para uma reviravolta evolutiva. Parece que as associações de águas-vivas podem ter feito com que algumas espécies de peixes decidissem mudar seus lares. Imagine os peixes fazendo as malas e dando adeus aos seus habitats de águas abertas. Quem diria que as águas-vivas tinham o poder de influenciar essas decisões que alteram a vida? Toda essa teoria da cadeia alimentar pode soar como se todos os animais fossem rudes e primitivos, esperando pacientemente no escuro para abocanhar um representante de uma espécie mais fraca. Mas esse não é o caso de todos os animais. Veja os koalas, por exemplo. Eles são como os conhecedores de jantares finos do reino animal. Isso se deve ao fato de que, em vez de comer qualquer tipo de folha, eles têm um gosto exigente pela mais fina folhagem de eucalipto. Um koala pode mastigar delicadamente quilos e quilos de folhas de eucalipto todos os dias. Mas espere, nem todas as folhas de eucalipto fazem parte do banquete. Esses koalas selecionam meticulosamente apenas cerca de 12 de um total de 300 tipos de eucalipto. É como se eles tivessem uma pequena lista de verificação de folhas em suas patas peludas. Sabe aquela sensação desagradável de quando sua barriga fica irritada depois de uma grande refeição? Pois bem, Estrelas do Mar tem uma abordagem única para resolver esse problema e é um espetáculo e tanto. Essas criaturas divertidas têm o dom de colocar seus estômagos à mostra. É isso mesmo, as estrelas do mar podem passear casualmente pelo fundo do oceano, exibindo com orgulho seu estômago fora do corpo. Veja bem, quando uma estrela do mar avista um mexilhão delicioso usando suas ventosas confiáveis, ela decide que é hora de fazer uma refeição de dar água na boca. Mas é aqui que as coisas ficam malucas. Em vez de manter seu estômago guardado em segurança dentro de si, como seria de se esperar, a estrela do mar dá um salto ousado e vira o estômago para fora para completar a digestão. Quando o estômago da estrela do mar engolfa um mexilhão, ela libera um coquetel especial de sucos digestivos.